E nós vamos conversar com o Ney Silva, ele já esteve aqui em outras oportunidades. Ney, muito obrigado, antes de mais nada, por ter vindo. Num dia tão especial, né? Edson, muito bom dia, e realmente é um dia muito especial, muito gostoso, até muito gostoso, né? Porque mexe o coraçãozinho, né, Edson? Mexe o coração. Gente, o Ney fala das especialidades que ele tem para que você saiba por que ele foi o nosso convidado. Vamos lá, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Sou especialista em terapia breve, onde utilizo abordagem nas neurociências, Edson. Onde um processo de psicoterapia convencional que demoraria 3, 4 anos, dentro da minha abordagem a gente consegue fazer isso até 3, 4 sessões, Edson. Que maravilha. Ney, Dia dos Namorados. Nem todos os relacionamentos são felizes para sempre. De repente, no Dia dos Namorados, eu escolhi esse tema. O que a pessoa faz dentro do seu campo profissional quando ela, por exemplo, tomou fora, o casamento não foi bem, acabou? Como fazer para superar um término de relacionamento? E o que não fazer? Como fazer e o que não fazer? Algumas coisas eu sei, porque tem pessoas que saem por aí, não, tá tudo bem, ficou bem para mim, ficou bem para ela, ledo engano. Por favor, Ney. É um assunto bastante legal da gente conversar, porque a gente fala sobre paixão, fala sobre amor, e existem várias formas de você amar alguém, né? Tem pessoas que descobrem o amor, por exemplo, quando perdem. Aí elas vão entender que realmente ela amava outra pessoa, né? Mas eu aconselho, quando você passa por um término de separação, por exemplo, você não se fechar. É você não ficar no quartinho escondido, bebendo, por exemplo, ou fingindo não sentir aquilo que você está sentindo. Porque ouvindo canções e meio que vai entrando em estado depressivo, isso pode acontecer? Pode acontecer porque o término de um relacionamento, Edson, ele é muito comparado neurologicamente com luto. Então imagina, por exemplo, a pessoa que perde alguém, que alguém falece, ela vai sentir algo. Esse sentimento, quando a pessoa perde alguém por falecimento, ele é muito similar quando alguém termina um relacionamento e perde alguém que ela entende que ama. Eu acho que o diferente seria do luto, de que na morte a pessoa foi-se embora para sempre. E já no relacionamento, a qualquer momento, ela pode ver o ex-amado, o ex-amor, por aqui ou por ali. Deve ferir ainda mais. Deve ferir ainda mais, né? Eu falo assim que você é viúvo de uma pessoa viva, né? E aí tem pessoas que demoram um pouco para superar isso. Então, quando você passa por isso, de repente do relacionamento de alguns anos, enfim, importante é você entender que vai passar por essa fase do luto. E ela é extremamente importante você não negar ela, Edson. Você passar por ela e ter ajuda psicológica, né? Ter ajuda psicológica, procurar bons amigos, né? O que são bons amigos? Bons amigos são aqueles que vão poder te acolher, te abraçar, que não vão te criticar, que não vão pedir para você esquecer, mas que vão te acolher, que vão te ouvir naquele momento e não levar para você para festas ou simplesmente para tentar tampar um vazio momentâneo que vai piorar a situação, né? Tem aqueles amigos, não, vamos festar, a vida passa, vamos errar com os errados até você achar a tampa certa, e aí vai complicar mais ainda, não? Vai complicar muito, porque eu não acredito, por exemplo, na tampa certa. E aí, para me contextualizar, falando de felicidade também, que você tocou no assunto, eu não acredito na tampa certa e não acredito na pessoa certa, Edson. Por quê? Vamos pensar assim, pega suas experiências com as pessoas que passaram na sua vida. Imagina que todas essas pessoas que passaram na sua vida, elas falassem aquilo que você gostaria de ter ouvido e que elas fossem muito parecidas com você. Aonde estaria a evolução, Edson? Aonde estaria a maturidade? Aonde estariam os erros? Aonde estariam os arrependimentos da vida para que a gente pudesse evoluir e melhorar? Em meus relacionamentos, sempre busquei pessoas diferentes de mim em tudo. Porque se fosse igual, seria eu com eu. Eu com eu não vai dar certo. Penso assim. E você pensa correto. Tô certo? Certíssimo, porque veja, hoje você é um cara maduro, inteligente, e graças às pessoas que passaram pela sua vida, você tem esse grau de maturidade. Cada uma delas foi me ajudando a formar o Edson de hoje. E você ajudou elas a se formarem também e aprenderem também. Né? Mas relacionamento, Edson, é como se fosse um diamante. Diamante, ele tem que ser lapidado. E às vezes, para você lapidar, dói, incomoda. Então, tem pessoas que passam 10 anos dentro de um casamento legal, lindo, e que por algum motivo resolvem encerrar o ciclo. E aí elas pegam esses 10 anos de relacionamento, por exemplo, os 5 ou 6 anos, e falam que é jogado no lixo, porque não viveu. Muito pelo contrário. Se você viveu 5 anos com uma pessoa, tem muito mais momentos positivos do que negativos. Só que a gente se apega na dor, porque é uma forma do nosso cérebro se proteger e não passar por isso novamente, Edson. E aí a gente acaba muitas vezes falando mal do parceiro, falando que não viveu, se apegando em situações que não foram legais.
Por que quando uma pessoa termina com a outra, ela fala mal do outro? Principalmente quando a relação termina de uma maneira estranha. O que acontece? Seria uma forma de se enganar a si mesma? Eu acredito que vem pela falta de maturidade. Eu acho que é o primeiro ponto, né? E se eximir da responsabilidade, Edson. Porque veja, um relacionamento é duas pessoas, não é só uma. Eu falar mal do outro é eu eximir da minha responsabilidade que poderia ter feito algo diferente também. Então atacar o outro, responsabilizar o outro é muito mais fácil, porque isso não exige mudança nossa. Isso não exige com que a gente reflita, isso não exige com que a gente olhe para o que a gente fez de bom e o que a gente fez de errado. Então colocar a culpa no outro, responsabilizar o outro, é como se fosse um band-aid para a nossa ferida. Entretanto, ela sempre vai estar ali. Você que está ligando agora o seu rádio, eu estou conversando com o Ney Silva, ele é psicoterapeuta, especialista em tratamento para ansiedade, depressão, a abordagem da terapia breve com neurociência e hipnose. O Ney é especialista no assunto. Quando eu o convidei para este tema, já era para termos falado sobre a paixão, o término de relacionamento em outras oportunidades, ele me respondeu igual respondeu aquele maravilhoso indiano quando a mulher chega até ele e diz assim: meu querido mestre, eu gostaria que o senhor me ajudasse, o meu filho come muito açúcar e sabemos de que o açúcar faz um mal danado, o açúcar prejudica. Aí o mestre diz para essa senhora: volte amanhã depois de amanhã que eu vou lhe ajudar a dar um conselho especial para o seu filho. E assim foi, a mulher voltou no dia seguinte, enfrentou uma longa fila, aí chegou até ele. Chegou mestre Gandhi, aqui estou eu, lembra-se de mim que vim com meu filho que come muito açúcar? Aí Gandhi responde para ela: sim, lembro, querida. Menino, quero te falar uma coisa, pare imediatamente de comer açúcar. Faz mal. Obrigado. Mas mestre, só isso? Sim, querida. Antes de dar esse conselho, eu parei de comer açúcar para poder aconselhá-lo. Então o Ney está aqui falando sobre a superação, porque os relacionamentos amorosos são importante parte de nossas vidas. Por isso, quando termina, ele traz frustração, baixa autoestima. É interessante, né? Baixa autoestima, deixa muitas pessoas sem rumo. E tem aqueles que buscam o pior com o fim de relacionamentos, buscando aquilo que não se deve fazer jamais, porque a vida é uma só. Edson, é bem isso mesmo. Eu gostei dessa analogia que você fez, até pro ouvinte entender quando o Edson me chamou ali, né? Eu passei por um término de relacionamento também, né? 10 anos de casado, e estava buscando os meus aprendizados, a minha responsabilidade, né? Então, quando o Edson fez o convite, eu falei: Edson, deixa eu buscar meus aprendizados primeiro, que eu tenho certeza que eu vou poder somar mais no programa, né? É por isso que eu lembrei a experiência do Gandhi. Como é que eu vou aconselhar o garoto a parar de comer açúcar se eu como açúcar? Eu não posso, de forma alguma, aconselhar alguém se eu estou com um problema. É incongruente, né? Sim. É incongruente, então. Sim. E obrigado por ter respeitado o meu momento ali. E aí a gente entra na questão de tempo, né? Existem dois tipos de tempo, Edson. Existe o tempo de Cronos e o tempo de Kairos. O tempo de Cronos, ele é relacionado ao tempo relógio, ao tempo linear que a gente consegue mensurar. E tempo de Kairos é aquilo que nós chamamos de tempo de Deus, algo que a gente não consegue mensurar. E a gente não consegue tangibilizar esse tempo. Então, às vezes a gente conta, mas faz um dia que eu separei, faz um ano, faz 10 anos, eu ainda não superei. É porque a gente está olhando no tempo linear. E esse tempo linear a gente não tem controle sobre ele, né? Não está na nossa mão ele. E o que fazer se o tempo linear vai te atrapalhando, vai quebrando uma relação boa que você tem hoje? Buscar ajuda psicológica, buscar profissionais que vão te ajudar a passar por aquele momento ao qual você ainda não conhece e não tem experiência. Então tem profissionais que vão te ajudar a passar por aquilo. Quando você fala, por exemplo, assim, ó, tem pessoas que se perdem, né? E realmente a sensação de perdida é muito grande, Edson. Eu vou contextualizar aqui, porque quando a gente se apaixona, a ciência fala que a paixão ela vai levar em torno de 12 meses a 48 meses. É aquela paixão de início. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Sim. Onde só existe aquela pessoa ali na sua frente, né? Essa paixão, ela está muito relacionada a uma projeção que nós criamos do outro. Nós projetamos do outro aquilo que nós queremos. Nessa projeção, você não vê os defeitos do outro. Você só vê aquilo que é de belo no outro. Porque nós pintamos o outro. É como se o outro fosse uma tela. E nós moldamos essa tela. E quando essa pessoa, que a pessoa tanto ama, traiu ou foi infiel, não apenas no relacionamento, mas infiel no comportamento, agressividade, de repente outras coisas mais, e mesmo assim a pessoa não esquece?
É uma difícil. dependência? É uma dependência ou ela jogou para essa pessoa tudo aquilo que ela espelhou no outro, de que o outro é o único, o existencial. Ela transformou o outro no Deus do amor da vida. Eu acho que existe um contexto aí, e eu seria extremamente, assim, superficial se eu tentasse responder essa, tá? Mas vamos pensar nessa projeção e vamos pensar que existe todo um contexto, né, onde a pessoa ela acaba muitas vezes ela tendo um vazio dentro dela, vamos colocar dessa maneira, e aí eu projeto que a minha felicidade está na mão da outra. Então imagina, eu sou relacionado com o Edson e eu pego a minha felicidade, aquilo que eu idealizo de mundo e falo, Edson, agora você faz parte disso, então a minha felicidade depende de você. Não pode acontecer isso. Não pode acontecer. E acontece praticamente 90% dos relacionamentos. E aí quando existe um término, ou um rompimento, uma traição, alguma coisa, é doloroso demais porque eu coloquei uma expectativa absurda na sua mão. E talvez foi essa expectativa que sufocou a outra pessoa, que fez a outra pessoa querer fugir. E muitas vezes, pela falta de saber se posicionar, Edson, não estou falando que é uma regra, mas às vezes a falta de se posicionar, às vezes a falta de conseguir explicar para o outro aquilo que está sentindo, faz com que as pessoas criem estratégias para ser um relacionamento. Então, a traição, ela pode também ser uma estratégia para quem não consegue se posicionar dentro do relacionamento para querer sair. Eu deixo o rabo preso, faço algo errado, o outro não gosta, a gente se separa. Na minha fase adolescente, já maduro, porque infelizmente o jovem, o adolescente, custou muito a sair de mim. Depois de alguns anos é que ele surgiu. Eu, quando não estava satisfeito com um relacionamento, eu fazia isso. Era a maneira de, olha, vamos fazer assim, porque fazendo assim não tem aquele chororô. Chegava e crash, sem piedade, né? Buscava a traição, e muitas vezes a traição não é sair com outra pessoa, era a traição do sentimento. Muitas vezes você usava algo que a outra pessoa não gostava para que ela pudesse se enervar, e aí você aproveitava a deixa e deixava o relacionamento. Irresponsabilidade, porque eu acredito que a pessoa madura não faz isso. E na abertura hoje do programa, na mensagem do dia, eu recebi de um amigo um texto que ele comparou a parábola de Jesus que fala: edifique sua casa sobre rocha. E lá naquela parábola eu entendo de que Jesus falou aquilo do relacionamento, o casamento, a relação sobre rocha. Porque podem vir tempestades, ventanias, ela está edificada sobre rocha. E a base da rocha de um relacionamento é o quê? É a fidelidade. Quer seja, não é, gente, fidelidade não é só a traição. Fidelidade não é ter ficado com outra pessoa, buscado outro colo, outra boca. Não. Ela pode ter sido infiel em segredos, ela pode ter sido infiel num monte de coisas. E quando eu fiz essa mensagem justo hoje, né, comparativo da parábola de Jesus, edifique a sua casa sobre a rocha, edifique o seu relacionamento sobre a rocha, e que essa rocha seja a fidelidade, que é a base de qualquer relação. Concordo plenamente com você. É a fidelidade, a honestidade, a transparência. A gente está vivendo num mundo hoje, Edson, é uma percepção minha, onde todos os relacionamentos estão extremamente superficiais e a gente está entrando dentro de um viés de privacidade. Ah, eu não quero que meu marido mexa no meu telefone, eu não quero que a minha esposa mexa no meu telefone. Se você está se relacionando e você não tem nada para esconder, para mim acho que não tinha nem que ter senha no telefone, minha opinião. O meu é sem senha. Entende? Aprendi isso depois de muito tempo. Eu acabo de aprender isso agora, tá? Não tenho senha. Não tenho senha, não tem ninguém. Se alguém quiser fazer uma sacanagem, mandar qualquer coisa, mas eu sou fiel a eu. Eu não sou fiel à minha esposa, eu sou fiel à minha pessoa. A sua integridade, seus valores, né? E é isso mesmo. Mas isso demorou tanto para chegar. Por que não foi mais cedo? Porque quantas e quantas pessoas você poderia ter evitado magoar? Ou, acima de todas, você próprio. Porque você sempre sai machucado de qualquer relacionamento. Seja o relacionamento pessoal, o relacionamento amoroso, o relacionamento familiar. Porque estamos englobando a relação de um modo em geral. Perfeito. Eu gostaria também, né, de ter hoje, com 19 anos, a maturidade que eu tenho, né? Mas se não fosse o descabeçado de 19 anos, talvez não teria a maturidade de hoje, e a gente entra no tempo de Kairos e Cronos, né? Talvez esse é o meu tempo, é o meu ciclo de estar maduro, né? Eu tive que passar por essas experiências para estar até aqui. E aí você pega essa maturidade e olha daqui para frente, porque a vida não vai acabar amanhã.
A vida tá longa ainda, então a gente pode colocar todo esse aprendizado ainda para frente, né, Edson? Dentro de um relacionamento, tem que ter 2 fatores que são, para mim, assim, essenciais. Desejo, eu até trouxe anotado aqui, e admiração. Se você está com alguém apenas por desejo e não tem admiração, dificilmente vai ser um relacionamento que vai perdurar. Se você está com alguém apenas por admiração e não tem desejo pelaquela pessoa, não vai perpetuar também. Você tem que ter os 2 elementos, Edson. Desejo e admiração. Eu acho que esses 2 elementos que fazem com que a gente seja fiel aos nossos valores e seja fiel aos valores da outra pessoa. Porque daí você vai conseguir ponderar muita coisa. Então, para quem está assistindo a gente, que está num dia lindo hoje, é um dia muito bonito hoje, olha para a pessoa que está na sua frente e não olha para ela apenas através do seu umbigo. Mas o que essa pessoa gosta, né, Edson? Quais são os valores dela? O que é importante para ela sobre mim, o que eu faço que de repente magoe ela, que de repente para mim está tão fácil mudar e eu não mudo porque eu me coloco dentro de uma capa onde eu sou assim, querer ser assim, você assim, a pessoa tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não, a pessoa não tem que te aceitar do jeito que você é. Ela não é obrigada a te aceitar do jeito que você é. Tem que ter, né? A nossa mãe e nosso pai eram obrigados a nos aceitar como nós somos. A pessoa que vem para somar na nossa vida, não, Edson. Da mesma forma que nós não temos que aceitar ela como ela é. Senão não teria evolução. Por favor, continue. Nós temos ainda 4 minutos para encerrarmos. Eu faço questão que você continue. Porque tem muitas pessoas que ficam presas ao passado. Eu acho que um dos conselhos é evitar ficar se lamentando aquilo que passou, né? Focar naquilo que você quer agora. Isso que você falou sobre a pessoa que está ao meu lado. Recentemente uma amiga me confidenciou, Edson, casei e infelizmente o meu marido continua agindo como se fosse solteiro. Gosta de ir jogar bola, chega em casa de madrugada. Falei, senta com ele, explica de que é diferente hoje. Tempo depois, Edson, fiz isso. Falei, abri o coração para ele, ele então entendeu. Então, muitas vezes a gente acaba querendo, eu não quero perder o que eu tenho. Uhum. Ok, mas leve a patroa junto. Eu percebo que falta muito diálogo. Até, Edson, dentro do consultório, eu sempre falo assim, fiz um post falando sobre isso esses dias, que não é porque a gente junta palavras que a gente sabe conversar com outra pessoa. Ninguém nos ensinou a conversar com o outro, a explicar o que a gente sente pro outro. E quando nós entramos dentro de um relacionamento, por medo de perder, por medo de causar estresse, por medo de causar mágoas, a gente passa a engolir comportamentos que a gente não gosta. Só que isso ele tem um tempo curto. É como se fosse um copo d'água que vai pingando, uma hora transborda. Se está dentro de um relacionamento que você vai casar, tem alguns princípios, Edson, que não podem ser ignorados. Um deles é sentar com o cônjuge e perguntar, quais são os nossos planos? Quais são os nossos sonhos? Aonde nós queremos chegar com esse relacionamento? Onde estamos errando? Aonde estamos errando. Sabe por quê? Porque se eu não sei aonde eu vou, se eu não sei onde eu quero, o que eu quero lá no final, será que esse comportamento que eu estou fazendo de chegar de madrugada, de jogar bola toda semana, está me deixando mais perto ou mais longe? Será que está me deixando mais perto ou mais longe? Vai ficar fácil a esposa, o namorado chegar e falar assim, olha, esse comportamento seu que eu não gosto, tu percebe que está deixando a gente mais longe do nosso sonho? Mas os casais hoje não sonham, eles não sentam numa mesa juntos e falam, o que a gente quer daqui 5 anos, daqui 6 anos, aonde nós queremos estar com a nossa família. Esse comportamento que a gente faz hoje nos deixa mais próximos, nos deixa mais longe. E aí quando você consegue colocar isso no papel e desenhar isso, fica mais fácil você abrir mão de algumas coisas. Agora, quando você abre mão, mas sem saber pelo que está abrindo mão, Edson, gera dor. E a grande parte das pessoas, incluindo eu, por exemplo, não tive uma base familiar. Essa base familiar, meu pai faleceu cedo, minha mãe teve 6 padrastos, eu brinco que eu aprendi a apanhar cada um de uma maneira diferente. Tua mãe teve? 6 Não, você teve. Eu tive 6 padrastos. Meu pai faleceu cedo, minha mãe tinha um vazio gigantesco dentro dela, hoje eu consigo compreender isso, né? Onde ela buscava tampar esse vazio com relacionamentos. Pro filho, você sempre se apegava a uma figura paterna diferente, porque pra criança é uma figura que tá faltando na vida dela, ela vai se apegar. E eu sofri com 6 de maneiras diferentes. Então, quando eu vim pro meu casamento, eu falo, a minha esposa, antes de eu buscar a minha transformação, o meu autoconhecimento, ela foi uma guerreira, porque eu não era fácil. Eu sou honesto, esse era o meu aprendizado, sabe, Edson? E hoje eu olho e eu vejo que da mesma forma que faltou base para mim, falta base para muitas pessoas que entram em relacionamento sem ter tido uma base experiencial antes da própria casa. Então, quando entram, passam por situações que não sabem como sair. Essa é a hora de você procurar ajuda. É isso. As pessoas parecem que têm vergonha. E é real, não parece. Tem vergonha de expor. E aí o que fazem? Vão expor para amigos. Eu não procuro um terapeuta, mas procuro um amigo para desabafar.
que de repente tem o mesmo problema que você. Não faz a mínima ideia do que está passando. E o que ele vai te aconselhar? Nada. E aí... Existem aqueles que vão dar um conselho errado. Perfeito. Não, sai aí, daqui a pouco tá tudo. Edson, 2 erros gravíssimos dentro de um relacionamento. A mulher, ela tem um amigo confidente do sexo oposto e o homem tem uma amiga confidente do sexo oposto. Uma hora vai dar B.O. Eu recebi uma vez de um amigo pastor e depois de uma pessoa que eu amo demais, que é o meu filho. Meu filho me deu esse conselho. Um homem com um relacionamento sério não tem amigas. Um homem com um relacionamento sério não tem amigas. Não dá carona, não fica de bate-papo em boteco, não fica de bate-papo em restaurante, a não ser algo profissional. Sim. É diferente. Demorei para entender isso. Na minha cabeça era normal. Pô, vou abrir mão, né? Pra quê? Você preso agora? E não, né? E não. Você porque pode ter, mas o que você faz, Edson? Coloque-se no lugar dela. Ou traz essa pessoa pra dentro do relacionamento. Sim, vamos juntos. Vamos juntos. Entende? Ó, eu tenho uma amiga lá, falando, só faz sentido pra mim continuar conversando com você? Se a minha patroa estiver junto. Você não tá afastando ela. Você tá integralizando ela. Né? Só que a gente tem que passar pelas cabeçadas. Eu espero que essa entrevista de hoje, de alguma maneira, traga um aprendizado para as pessoas que estão juntos. Porque, assim, é muito ruim você passar por um término de relacionamento, Edson, ainda mais quando você tem filhos. Verdade. A ideia de que filho não prende relacionamento, eu acho um absurdo. Eu acredito que as pessoas não podem sofrer por filhos, mas quem é responsável, o pai que é responsável, a mãe que é responsável, infelizmente você pensa nas consequências, porque tudo tem consequência. Você ficar dentro de um relacionamento que você não está feliz tem consequência, e você sair de um relacionamento com filhos também tem consequências. Por isso que conversar, ter diálogo, se tiver oportunidade de fazer terapia de casal, faça terapia de casal, procure ajuda, vai ler, vai estudar, vai se conhecer, mas não se feche. Ney Silva, psicoterapeuta especialista em tratamento para ansiedade e depressão com abordagem terapia breve com neurociências e também hipnose. Ney, muito obrigado por ter atendido ao convite, e é um assunto tão bom e ao mesmo tempo tão informativo às pessoas que voltaremos ao assunto, hein? Vai ser um prazer, como sempre, estar aqui com você, meu amigo. Muito obrigado, Ney. Grande abraço e um feliz Dia dos Namorados também, né?